E aí, pessoal, tudo bem? Intervalos numéricos, essa é a aula de hoje. Isso daqui é o terror da garotada quando está lá no ensino fundamental. O professor ensina isso e quando começa a misturar os intervalos, a galera fica louca. Eu vou tentar fazer com que isso daqui seja o menos doloroso possível para que você entenda e tire de vez esse ódio que você tem de intervalo numérico da cabeça. Tudo bem? Intervalo, como o próprio nome diz, é quando você vai de um ponto até outro. Isso, cara, para contextualização é infinito, né? Os exemplos são infinitos. Por exemplo, você foi do Rio a São Paulo, isso é um intervalo. Pode ser um intervalo de tempo, porque eu fui de Rio a São Paulo e demorei 3 horas de algum veículo, aí sei lá, eu demorei 1 hora, demorei 5 horas para ir de uma cidade a outra. Isso é um intervalo de tempo, certo? Eu fui daqui para lá em São Paulo, eu andei 700 quilômetros. Isso é um intervalo de distância. Tudo bem? Olha os exemplos que eu vou te dar e vê se você entende a contextualização desse negócio antes da gente partir para a parte numérica em si, não é? Para não ficar tão cru a parada. Antes, eu quero que você entenda o seguinte: eu posso ter um intervalo aberto ou um intervalo fechado. Tá legal? Intervalo aberto é aquele intervalo onde a extremidade não está incluída no seu intervalo. Intervalo fechado é aquele que você tem que incluir a sua extremidade. Vou te dar um exemplo bem claro disso. Você fala comigo numa conversa, professor, eu li, eu estava no ônibus, né? Aí eu fui de um ponto ao outro, eu li o livro da página 10 até a página 15. Quantas páginas você leu? Pensa aí. Todo mundo vai pensar muito rápido em 5 páginas. Lógico, né? Porque 15 menos 10, 5 páginas. Só que você tem que entender o seguinte, você leu da página 10, então você incluiu a página 10, até a página 15, então você incluiu a página 15. Esse seu intervalo é um intervalo fechado. Olha quantas páginas você leu. 10, a página 10, a página 11, a 12, a 13, a 14 e a 15. Quantas páginas você leu? 6. Você não leu 5 páginas. Mas como é que eu faria essa conta, então, já que a conta está dando errado? A conta não está dando errado. Você que tem que se ligar que quando você tem um intervalo fechado, a extremidade maior menos a extremidade menor, você tem que somar uma unidade. Porque na subtração, é clássico que você elimina o cara que está do lado do menos. 15 menos 10, você está excluindo a página 10. Se você quer incluir a página 10, você tem que somar uma unidade. Aí isso daqui vai dar o 5, que é o 15 menos 10, mais 1, aí dá o valor certo, que são 6 páginas. Como são apenas 6 páginas, deu pra gente fazer na mão, né? Agora, se uma outra pessoa fala que foi viajar daqui até a praia, para uma cidade praiana, e demorou, sei lá, 2 horas de ônibus, ele conseguiu ler da página 132 até a página 320. Pô, a gente não vai contar no dedo, não é? Então você vai pegar o 320, vai diminuir do 132 e vai somar uma unidade. Porque quando você faz a subtração 320 menos 132, você está eliminando o 132. Show de bola? São perigos desse lance aí de intervalo numérico. Vem cá para mais um exemplo. Ó. Agora a gente vai falar especificamente sobre os intervalos abertos. Abertos são os intervalos que não incluem a extremidade. Mas como assim não inclui a extremidade? Vou te dar um exemplo muito tranquilo que você vai se identificar na hora. Na placa diz, entrada permitida para maiores de 18 anos. Se você tem 18, tu entra? A entrada é permitida para maiores de 18. Ele não fala para de 18 ou mais anos. Ele fala maiores que 18. Se é maior que 18, não inclui o 18. Então essa placa está errada. É óbvio que se isso está na entrada de uma boate, você tem 18, você vai entrar. Só que as pessoas que escreveram essa placa, escreveram com um intuito e erraram na escrita. Porque maior que 18 não inclui o 18. Certo? Quando a gente diz maior de 18, maior que alguma coisa, a gente não inclui, nesse caso, né, a galera que tem 18 anos. Então, se você tem 18, você ficaria de fora dessa. Um outro exemplo. Na placa diz, proibido para crianças menores que 1,20 m. Eu tenho um filho de 4 anos, ele é pequenininho ainda, e eu sei que às vezes ele quer ir num brinquedo, mas o brinquedo é para criança grande. É para criança maior que 1,20 m. Então ele fica limitado, ele chora e tudo, fica chateado. Mas eu falo, filho, isso daí é para criança grande. Aí me explica,
Crianças menores que 1,20 m. Se o meu filho tiver 1,20 m, ele entra? Ele entra porque eu vou brigar por ele entrar. Só que se a placa diz menor que 1,20 m, quem tem 1,20 m não entra. É o mesmo exemplo do 18, né? Então aqui o certo, né? O certo seria não incluir, né? Não inclui a galera de 1,20 m. Isso é a linguagem matemática que está escrita nessa placa. É a linguagem de intervalo numérico. Tá bom? Então você já entendeu mais um pouquinho mais desse lance de contextualização. Agora vamos para a parte numérica de verdade. Vem cá. Representações. Como é que você representa um intervalo aberto? Eu posso... Como é que a gente lê isso daqui mesmo, hein? X maior que menos 3. Se eu falo que é maior que menos 3, é o mesmo lance. Maior que 18. Não inclui o 18. Maior que menos 3 não inclui o menos 3. Então isso é um tipo de representação de intervalo aberto. Outra maneira de representar o mesmo intervalo é essa daqui, ó. É um colchete de costas para o meu número. E vê se você entende. Se eu falo que ele é maior que menos 3, eu não estou colocando limite nele, não é? É maior que menos 3 e ele vai embora. Menos 5, ou menos 2, 0, 4, 1 milhão, 2 milhões. Ele vai até o infinito dos números positivos. Show de bola? Então aqui, nesse tipo de representação, você tem que colocar um limite inferior e um limite superior. Se ele não tem limite, você bota infinito. Tudo bem? Esse cara aqui, como é que a gente lê? X menor que 2. Menor que 2 inclui o 2? Não. Igual aqui. Menor que 1,20 m. Não inclui 1,20 m. Então, x menor que 2. Ele vem, ó, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, até o infinito dos números negativos. Então, o meu limite inferior é o infinito dos números negativos e o meu limite superior é o 2. Os colchetes ficam de costas porque é intervalo aberto. Professor, eu entendi que o colchete é de costas no menos 3 porque está escrito. Eu entendi que o colchete é de costas para o 2 porque aqui está escrito. Mas por que o infinito ele tem que ser de costas também? O colchete tem que ser de costas. Toda vez que o colchete está de costas, é intervalo aberto. Você conhece o infinito? Sabe que número ele corresponde? Não. Então a gente não pode incluir o infinito porque o infinito não tem fim. Você entendeu? Então vai até o infinito é sempre intervalo aberto. Anota isso. Anota aí. O infinito é sempre um intervalo aberto. Tranquilão? Vamos continuar. E aqui é um intervalo com um limite inferior e um limite superior que não é o infinito. Aqui era o infinito, aqui era o infinito, aqui não. Aqui eu estou dizendo que eu vou do menos 1 até o 4, sendo que ambos os intervalos são abertos. Isso aqui, como é que a gente lê? Menos 1 é menor que x, que é menor que 4. Ou x está entre menos 1 e 4. Show de bola, galera? Aqui, ó. X está entre menos 1 e 4. O menos 1, o colchete é de costas para ele, porque o intervalo é aberto. E o 4, que é o limite superior, o colchete também fica de costas para ele, porque também é intervalo aberto. Enquanto a representação, tá tudo bem? Quando a gente começar a fazer operações entre intervalos, eu vou usar uma outra representação, que é essa representação da reta real, a reta numérica, certo? Olha para esse cara aqui, ó. O que você está vendo? Aqui é uma setinha que os números crescem para lá. É a reta real, não é? Não é assim? 1, 2, 3, 4, 5. A reta não cresce para lá? Então, é isso que está representando. A bolinha que representa o menos 1, eu estou representando esse intervalo aqui. Show de bola? Essa bolinha do menos 1, ela é uma bolinha que está vazia. Uma bolinha vazia, uma bolinha em branco, é um intervalo aberto. É uma outra representação de intervalo aberto. E se eu vou do menos 1 até o 4, eu pintei aqui, ó, do menos 1 até o 4. Esse outro intervalo aqui, ó, é do menos 3 aberto em diante, sem fim. Olha como é que eu represento isso na reta numérica. A bolinha aberta, do menos 3, e eu vou até terminar a minha reta. Como é que eu represento esse outro? Menor que 2, não é do 2 para a esquerda? Então eu vou pintar a bolinha, quer dizer, eu vou desenhar a bolinha aberta, a bolinha sem pintar, do 2 para trás do 2. Isso representa que é menor do que 2. Aqui, maior que menos 3. Aqui é entre menos 1 e 4. Show de bola? A gente está falando de representações.
Enquanto a representação, muita gente não tem a menor dúvida. É só representar, tudo bem, você sabe ler aquilo ali. Agora, as operações entre os intervalos vão vir daqui a pouquinho, tenha um pouquinho de paciência. Falamos de intervalo aberto, vamos falar agora de intervalo fechado. Se liga aí. Bom, galera, agora a gente vai falar da parte de intervalo fechado. Para a parte de intervalo aberto, que a gente viu tudo agora há pouco, tem pouquíssima diferença. Se liga só. O intervalo fechado é aquele que inclui a extremidade. Aí eu vou te dar exemplo de novo de placas por aí. Na placa diz, permitida a entrada de crianças de até 5 anos. Se ele fala até 5 anos, nesse determinado recinto, se o seu filho tem 5 anos, ele entra? Entra, porque até 5 anos é um limite superior que está incluído, concorda comigo? É de 5 para baixo, pode entrar bebê, pode entrar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos. Deu para entender? Isso é um exemplo de intervalo fechado. Então isso daqui inclui os de 5 anos. Deu para entender isso? Na outra placa diz atendimento a pessoas de, no mínimo, 65 anos. Atendimento prioritário, né? Se tem no mínimo 65 anos, você que tem 65 anos, você vai ser atendido ali? Sim. No mínimo 65 inclui o 65. São duas formas contextualizadas. Vou escrever aqui, ó. Inclui o de 65 anos. Isso são formas contextualizadas de se representar intervalos. Agora vamos falar de números propriamente ditos, olha só. Eu dei os mesmos exemplos que no intervalo aberto, só que agora com o intervalo fechado. Você lembra que o símbolo, presta atenção em mim, o símbolo aqui era esse? X maior que menos 3. Agora, eu botei um sinalzinho de igual ali embaixo e a gente lê esse sinal assim, x maior ou igual a menos 3. Se é maior ou igual, o próprio nome já está falando, ó, ou igual, você está incluindo o menos 3. Então é um intervalo fechado. Outra representação são os colchetes. Colchete de intervalo fechado, ele fica de frente para o número. De intervalo aberto, ele fica de costas para o número. Então, olha aqui, ó, o colchete está de frente para o menos 3. Ah, professor, mas aqui continuou um colchete de costas. É porque é infinito. Lembra que eu te falei? Infinito nunca é intervalo fechado, sempre intervalo aberto. Esse outro aqui, ó, x menor ou igual a 2, ou seja, é do 2 para trás. Não é só atrás do 2, não, é do 2 para trás. Intervalo fechado. Aqui, ó, o menos infinito. Como vai para trás do 2? Vai até o infinito negativo. O infinito colchete de costas e o 2 colchete fechado. Do menos 1 ao 4. X está entre menos 1 e 4, inclusive. Ou seja, ele vai do menos 1 ao 4. Então o menos 1 é fechado, colchete de frente, o 4 é fechado, também colchete de frente. Olha a diferença das bolinhas. Você lembra que a bolinha aqui estava em branco? Para intervalo aberto, a bolinha fica em branco. Para intervalo fechado, as bolinhas são pintadas. Ó. Aqui, ó, pintadinha, pintadinha. A representação é igual, só muda as bolinhas. Só mudam as bolinhas. Intervalo aberto, a bolinha é em branco. Intervalo fechado, a bolinha é pintadinha. Alguns professores chamam de bolinha vazia e bolinha cheia. Bolinha cheia é essa bolinha vazia de intervalo aberto. Show de bola? Não tem muito para falar de intervalo fechado, já que a gente falou tudo em intervalo aberto, né? É basicamente a mesma coisa, só o entendimento que você agora inclui as extremidades. Tá tranquilo? Então, estão preparados para fazer as operações entre os intervalos. Show? Vamos lá, vamos junto.